Muito bem, vamos lá, primeiro ano, mais uma vez aqui, terceira nossa aí desse período, e hoje a gente vai começar aí os nossos trabalhos com nosso volume 2, tá? Onde a gente tem como tema inicial, né, ou temas iniciais aí, o trabalho com a antiguidade clássica ou antiguidade ocidental. Tema de bastante relevância, né? Vou chamar a atenção de vocês aqui para alguns aspectos importantes, né? Quando a gente fala da antiguidade clássica, apesar de a gente estar trabalhando nessa aula hoje aqui com a Grécia, nós estamos nos referindo aí à civilização grega da antiguidade e aos romanos, tá? E essas duas civilizações, elas têm assim uma importância bastante significativa na formação do pensamento ocidental. Então não é errado, tá? Não, a gente não está cometendo nenhum erro quando nós falamos que a cultura ocidental ela foi forjada a partir dos princípios aí lançados pelos gregos e pelos romanos na antiguidade. Então existem vários elementos que fazem parte aí da nossa sociedade que tem a sua gênese, que tem a sua origem dentro do pensamento greco-romano. É importante também a gente destacar que a cultura ocidental, a cultura que nós vivemos hoje, ela não foi formada somente a partir, né, das bases da Grécia e de Roma da antiguidade. São dois aspectos que a gente tem que pensar. Primeiro, os gregos e os romanos eles também sofreram influências de outros povos, tá? Contemporâneos ao período em que eles se formaram culturalmente. Então a gente vai ter elementos aí que são característicos, né, de outros povos da antiguidade, inclusive da antiguidade oriental, que foi o tema que nós estudamos anteriormente, né, hebreus, fenícios, persas, mesopotâmicos, egípcios, que vão estar presentes também na cultura ocidental, passando aí, né, pela via da influência que essas culturas tiveram aí na formação da cultura clássica. Em outro aspecto, a gente também deve levar em consideração que os povos que assimilaram a cultura clássica, né, e aqui a gente poderia fazer um recorte aí para os povos chamados de bárbaros pelos gregos e pelos romanos, né, a gente vai estar estudando eles também posteriormente, eles também colaboraram bastante aí no aspecto de assimilação da cultura greco-romana e, consequentemente, aí, da possibilidade de perpetuar essa cultura, e também no aspecto de é, introduzir elementos aí, haver uma fusão, né, dos elementos da cultura dos povos chamados de bárbaros, né, os germânicos, aí, com a cultura greco-romana. Assim, a gente tem, né, uma colcha de retalhos, vamos dizer assim, que forma aí a cultura ocidental. Claro, com bastante embasamento e bastante gênese a partir da cultura grega e da cultura dos romanos da antiguidade. Para começar o nosso trabalho aí, né, estou seguindo aqui os elementos propostos pela nossa apostila, o nosso ponto de partida, né, na página inicial, nos remete aí a essa imagem, né? Essa imagem aí coloca para nós, né, uma visão atual, né, de uma ruína da Grécia Antiga, a Acrópole de Atenas, né, um elemento aí que faz parte aí do sítio arqueológico que se encontra lá na cidade de Atenas, hoje na Grécia. E existe para nós ali uma indagação, né? Qual indagação? Quais elementos da cultura grega que nós podemos encontrar aí na nossa civilização, no nosso cotidiano, né? Na atualidade? Então a gente poderia pensar em vários elementos, né? A própria apostila vai direcionar vocês para pensar nos elementos relacionados aí com a nossa questão da política, né? E a forma como nós organizamos aí as nossas instituições políticas e também em relação aí à questão da economia. A palavra economia, a ideia que nós temos aí de organização econômica, né? Claro que esses elementos aí que nós utilizamos, que se originaram a partir da cultura greco-romana, sofreram bastante alterações, né? Eu não posso dizer para você para vocês, né, que o nosso princípio de democracia
é um princípio de democracia semelhante à democracia que os atenienses eles vivenciaram. Não, nossa democracia ela sofreu bastante alterações, né? E levando em consideração aí a evolução, né, das ideias e a própria evolução da humanidade. Mas a gênese e o princípio que a gente desenvolve quando nós falamos de democracia tem raízes aí no pensamento político desenvolvido pelos gregos, mais especificamente aí pelos atenienses. Tá? A gente pode também encontrar muitos elementos da cultura grega, dentro da questão cultural, né? Se a gente pensar assim, o teatro, né? Os gêneros do teatro, né? A comédia, o drama, a gente pode pensar também, assim, culturalmente falando ainda, na questão dos Jogos Olímpicos, né? Esse ano a gente teve o adiamento dos Jogos Olímpicos em virtude aí da pandemia, mas os Jogos Olímpicos, ele é uma influência aí, e ele tem uma ideia dentro da conotação que os gregos faziam. Eles faziam um momento de homenagem aos deuses, né, do Olimpo, por isso olímpicos, né, e era um momento em que as cidades gregas elas se uniam, então havia aí a questão de uma integração, uma ideia semelhante àquilo que acontece nos Jogos Olímpicos da modernidade, né, do nosso período, né, que é os aros lá da união dos continentes e dos povos. Então existe aí uma raiz muito forte. A gente até tem, né, a cerimônia lá da tocha olímpica, ela é acesa na Grécia, é levada para o país de origem, do país sede das Olimpíadas. Essa tocha olímpica ela percorre o país e depois no dia da abertura tem se acende, né, a pira olímpica que fica acesa durante todos os jogos. Então, uma infinidade de elementos que a gente poderia colocar aí para vocês, que leva a gente aí a encontrar a presença da cultura greco-romana, ou mais especificamente falando nesse caso aqui, da cultura grega, no nosso cotidiano, na nossa sociedade, no pensamento e na forma de se viver desse período em que nós estamos vivendo, né? Bom, vamos partir agora para o princípio de fazer uma localização geográfica, né? Então existe uma outra atividade aí, né? Na verdade, uma outra leitura que é muito importante vocês fazerem aí para ter um entendimento acerca, né, da Grécia Antiga e localizar, né, dentro do espaço geográfico aí onde que se desenvolveu essa civilização tão significativa que nós vamos estudar. Então, vocês vão encontrar esse mapinha também na apostila, tá? Esse mapa aí, ele apresenta para nós aí todo o espaço que foi ocupado aí pelos gregos na antiguidade, né? Quando nós olhamos ali embaixo do mapa, né, a espécie de legenda que colocaram ali para nós no mapa, nós encontramos assim, ó, o território da Grécia pode ser dividido em continental, peninsular e insular, tá? Então vamos pensar primeiramente aqui, ó, nessa região aqui que nós chamamos, né, da região balcânica, a região dos Balcãs, né? Então os gregos eles se desenvolveram na região do continente europeu, mais especificamente na região da Europa que nós chamamos aí de região dos Balcãs. Quando nós falamos de Grécia continental, ó, nós estamos primeiramente pensando na região dos Balcãs, nessa área aqui, né, que é a área dentro do continente. A Grécia peninsular seria essa área aqui, chamada de Península do Peloponeso, e a insular são as diversas ilhas aqui do Mar Egeu, do Mar Mediterrâneo, que foram habitadas, né, e que tiveram aí colonização dos gregos. Vale ainda destacar, né, que os gregos eles se organizaram em outras localidades aqui do continente europeu e do continente asiático também, que a gente poderia apontar aqui como áreas aqui da Grécia continental, né? A região da Ásia Menor, onde aqui a setinha está apontando, região aqui da Itália, né, da Península Itálica, tá? Região aqui da Península Ibérica. A gente poderia colocar isso aqui também como a área da Grécia peninsular e o norte do continente africano. Tá? São áreas aí onde os gregos eles também ocuparam, fundaram cidades, fundaram colônias e tiveram aí o seu desenvolvimento também. Então, localizando geograficamente, seria esse espaço territorial aqui todo, né, que engloba Ásia, Europa e África, tudo ao redor do mar Mediterrâneo, né? Um espaço territorial importante aqui, né? Para a gente observar, né?
que determinou bastante aí a formação dos gregos no período aí da antiguidade, né? Que fazem parte aí do espaço vivido pelos gregos. A gente vai ter uma atenção maior, né, principalmente para essa região aqui da Península Balcânica, até mesmo porque a gente vai estudar o modelo ateniense, o modelo espartano, né, e Atenas e Esparta são cidades gregas que se desenvolveram aqui nessa região aqui da chamada Península Balcânica. Bom, dado essa localização dentro do espaço geográfico, o professor traçou aqui algumas características que também nos ajudam aí a ter um entendimento acerca, né, da questão da Grécia Antiga. Primeiramente, ainda vamos ficar um pouquinho nessa questão aí geográfica, né? Então, geograficamente falando, os gregos, e agora aqui pensando mais na região ali da Península Balcânica, propriamente dita, que é o local inicial da colonização dos povos indo-europeus, que é o nome que nós damos para os povos que se direcionaram, né, e que ocuparam a região da Península Balcânica e dando origem à Grécia Antiga, a gente vai falar especificamente dessa região aí. É uma região que apresenta um relevo bastante acidentado. Tá? Quando a gente pensa nesse relevo acidentado, nós vamos pensar em quais aspectos do relevo acidentado. Bom, vamos pensar na questão continental. Dentro da área do continente, da Península Balcânica, seja lá na região da Ática, né, onde se desenvolveu os atenienses, ou na região do Peloponeso, onde se desenvolveu os espartanos, existem muitas cadeias montanhosas. Essas cadeias montanhosas, elas representaram, né, um aspecto muito limitador para o contato dos povos gregos na antiguidade, né, para o contato terrestre desses povos. Isso é um elemento que justifica para nós o isolamento das cidades gregas. Então a gente vai encontrar aí a característica de organização política da Grécia Antiga. Os gregos eles se desenvolveram principalmente, né, tendo como um aspecto de organização a ideia da cidade-estado, que é um conceito que nós já conhecemos, né, cidades autônomas com governos autônomos. Isso em virtude dessa dificuldade de contato que eles tinham em virtude aí do relevo acidentado. Hoje, né, um relevo acidentado ele não impõe tantas limitações, né, dado aí as tecnologias que nós temos de deslocamento, né, construção de rodovias, ou até mesmo aí o transporte aéreo, né, o deslocamento aéreo. Então não existe assim aquela imposição, né, de restrições de contato na atualidade quando nós pensamos nessa questão de relevo acidentado. Mas que a gente tem que pensar em povos que estavam vivendo há 4 mil anos atrás, né? 5 mil anos atrás. Isso daí era algo que impunha uma certa dificuldade para eles. Tá? Em contrapartida, tá? Dentro dessa questão do território acidentado, quando nós olhamos para a Península Balcânica e olhamos para o litoral, né, a forma do litoral da Península Balcânica, nós vamos perceber que é um litoral bastante recortado. Tá? O que é um litoral bastante recortado? Cheio de baías. Tá? A gente não vai falar de conceito geográfico aqui, mas é uma baía, dentro de um aspecto da geografia aí, ela favorece o aspecto da navegabilidade, uma vez que uma baía ela se constitui uma espécie de porto natural. Então, se por um lado a parte interior da Península Balcânica ela apresentava uma dificuldade de contato das cidades em virtude do terreno e do relevo acidentado, o litoral recortado e essas baías, esses portos naturais que o professor acabou de citar aqui, favoreceu o desenvolvimento da navegação. Então, se o contato interno era muito difícil, o contato dessas cidades gregas através da navegação era muito facilitado. E isso é um elemento que a gente deve considerar quando nós olhamos para a Grécia Antiga e para o desenvolvimento que as cidades gregas tiveram na navegação no mar Mediterrâneo. Tá? E no desenvolvimento de uma atividade comercial através dessa navegação pelo mar Mediterrâneo. Tá certo? Então, esses elementos eles devem ser levados em consideração
o entendimento, né, dessa descentralização política, né, da ideia da cidade-estado e o entendimento dessa facilidade que os gregos tiveram aí no contato marítimo, né, no desenvolvimento do comércio através do mar Mediterrâneo e na própria expansão, né, de colônias nas ilhas do mar Mediterrâneo, do mar Egeu e o alcance ali em direção à Ásia Menor, a Península Itálica, a região da Península Ibérica e o norte do continente africano é favorecido por essa questão natural aí do litoral recortado que favoreceu o desenvolvimento da navegação. Ainda caracterizando de forma geral, né, os gregos da antiguidade, o professor destacou para vocês ali que no aspecto de organização do trabalho, os gregos desenvolveram o chamado modo de produção escravista. Tá? O que é o modo de produção escravista? A escravidão ela era uma instituição na Grécia Antiga, uma instituição onde, né, basicamente todo o aspecto de produção econômica, toda a atividade econômica, ela contava muito com o trabalho compulsório, com o trabalho do escravo. Tá? Isso é um elemento diferente daquilo que nós estudamos na Antiguidade Oriental. Na Antiguidade Oriental prevalecia o que? A servidão coletiva. A escravidão, ela existia, mas o escravo ele não era a base de sustentação das atividades econômicas. Já os gregos e os romanos tiveram na escravidão aí um elemento bastante significativo aí para a questão do desenvolvimento das atividades econômicas. Vale destacar que essa escravidão, ou esse modo de produção escravista que existiu tanto na Grécia quanto em Roma, difere daquela ideia que nós temos da escravidão do Brasil colonial, onde, para ser escravo no Brasil colonial, né, havia o princípio aí da questão que pele, né, cor de pele, o negro foi condicionado, aí foi colocado, né, na condição de escravo, foi subjugado a essa condição por uma questão racial, cor de pele. Os gregos e os romanos eles não desenvolveram essa ideia. A escravidão na antiguidade ela era pautada no quê? Primeiramente, né, na questão das guerras, o prisioneiro de guerra. Questão do nascimento, né? Nasceu filho de escravo, era escravo, e por um tempo a gente vai encontrar tanto na Grécia quanto em Roma a questão da escravidão por dívida, né? O sujeito ele estava devendo para uma outra pessoa, ele acabava sendo submetido à condição de escravo até que a dívida fosse sanada. Bom, coloquei para vocês ali também um elemento que eu já trabalhei no início, né, no ponto de partida, falando das questões das contribuições da Grécia Antiga, né, para a cultura ocidental. A gente vai encontrar na arte, na ciência, na filosofia, na questão da política, né? De forma geral, aí, toda a cultura ocidental ela teve uma forja bastante alicerçada aí no pensamento da cultura clássica e aqui, propriamente dita, a gente falando da cultura da Grécia. Bom, os gregos, para a gente estudar a história da Grécia, né, existe uma tradição de a gente periodizar o estudo da cultura greco, da história grega, né? E levando em consideração isso, eu estou apresentando para vocês aí essa periodização. Então, o primeiro período da história grega é conhecido como o período pré-homérico, né? Que é o período de povoamento da região da Península Balcânica, uma região que ela era habitada, né? Ela não era uma região inabitada. Os povos primitivos que viviam naquela região ficaram conhecidos como os peslagos, tá? Esse povo ele acabou sendo subjugado por povos vindos do interior da Europa, né, indo-europeus, que se estabeleceram naquela região entre os anos de 2800 e 1100 a.C. O segundo período, né, chamado de período homérico, entre os anos de 1100 a 800 a.C., vocês vão encontrar na apostila aí o conceito, né, de que esse período foi um período das trevas, né, séculos obscuros, um período onde existe pouca documentação, existe pouco conhecimento acerca, né, de como que a sociedade grega ela se organizou nesse período aí.
tanto que alguns historiadores até tratam aí a ideia de um certo retrocesso que os gregos tiveram nesse período aí de 300 anos aí da sua história. Bom, por que período homérico? Tá? Porque os principais documentos que se tem para estudar esse período são dois poemas que foram atribuídos a um suposto poeta, né, chamado Homero, e esses dois poemas aí é que dão as bases para que os historiadores eles possam reconstruir como que se organizou esse período, né? Esses poemas são a Ilíada e a Odisseia, né? Basicamente são dois poemas que nos remetem aí a um tema que é conhecido de todos, né? Que é a Guerra de Troia. A Ilíada ela conta, né? A batalha, né, na Guerra de Troia, e tudo aquilo que aconteceu, né, das cidades gregas, né, se organizando militarmente para atacar a cidade de Troia, para resgatar lá a rainha, né, que havia sido sequestrada pelo príncipe troiano, né, a Helena. E a Odisseia, ela nos remete à volta de um dos guerreiros que lutou na Guerra de Troia, né, o Ulisses ou Odisseu, para o seu reino, né, o reino de Ítaca, né? E ali ele tem toda uma saga, né, uma epopeia que ele vivenciou aí para ele conseguir retornar, né, para o seu reino de Ítaca. Por isso muitas vezes a palavra Odisseia ela a gente tem uma ideia, né, de ser uma aventura, né? Porque na verdade o poema ele trata nessa volta do guerreiro aí como uma verdadeira aventura que ele vivenciou. Os outros três períodos, né, é o período arcaico, né, entre 800 e 500 a.C., que tem como elemento principal aí a formação da cidade grega, né, a formação da polis grega, aquela organização da cidade-estado, que é o elemento que é bastante característico e forte da civilização grega na antiguidade. O período clássico entre os anos de 500 e 336 a.C., que é o auge do desenvolvimento, né, das cidades gregas, né, o auge da polis grega, e por fim o período helenístico entre os anos de 336 e 146 a.C., que mostra para nós, né, o período em que os gregos entraram em decadência, né? Período ali das guerras que eles vivenciaram, tanto com os inimigos externos, né, as guerras médicas contra os persas, contra uma guerra interna que enfraqueceu bastante os gregos, que é a guerra do Peloponeso, né, envolvendo duas potências, né, a cidade de Esparta contra a cidade de Atenas, né, e que culminou aí posteriormente com o domínio macedônico, né? O Filipe da Macedônia ele acabou empreendendo uma incursão em direção à Grécia e submeteu as cidades gregas ao domínio macedônico. Nós vamos trabalhar passando por esses períodos, nós vamos seguir aqui, né, nessas aulas que nós teremos aqui na sequência, levando em consideração essa cronologia. E para começar, né, nessa nossa primeira aula, eu estou apresentando para vocês aí o chamado período pré-homérico. Eu acredito que vocês já devem ter feito aí uma constatação que o período pré-homérico, ele se chama de pré-homérico, por quê? Porque é antes do período homérico, né? O período que é atribuído ali aos poemas da Ilíada e Odisseia, né? Então seria o período de vamos pensar assim, uma pré-história, né? Uma pré-história da região da Península Balcânica, da região ali onde se desenvolveu a civilização grega. Como eu já tinha falado para vocês, né? Pelasgos, agora eu acho que eu falei mais certo do que anteriormente, que enrolou um pouquinho para falar, mas a região já era habitada, né? Quando os povos indo-europeus chegaram naquela região, eles já encontraram ali povos que habitavam aquela região. Então, nesse período pré-homérico, a gente destaca e a gente estuda aí a formação, né, da chamada civilização cretomicênica. O que é a civilização cretomicênica? A civilização cretomicênica foi uma fusão, uma junção que aconteceu a partir, né, de um povo que vivia numa ilha bem desenvolvida ali próximo à Península Balcânica, que é a ilha de Creta, né, os cretenses, que acabaram se fundindo com os aqueus.
Os aqueus eles são um dos povos indo-europeus que chegaram na região ali balcânica e foram se estabelecendo ali na região balcânica. Os cretenses, eles estavam ali naquela região, né? Eles já tinham ali um domínio sobre a região, eles já se organizavam política e economicamente naquela região quando da chegada aí dos povos indo-europeus. Então eles tinham um comércio, uma economia desenvolvida, né? Através da navegação ali no Mar Egeu, no Mar Mediterrâneo. Existia ali um poder político estabelecido. Esse poder político estabelecido ele estava centrado nas mãos de uma elite econômica, né, de uma elite de comerciantes. Tá? Esse poder político era chamado de talassocracia. Os cretenses eles já tinham um sistema de escrita desenvolvido, né? A escrita linear A e linear B, levando em consideração as necessidades que eles tinham de contato com outros povos, das atividades comerciais. Era importante os registros, então por isso eles tinham esse sistema de escrita desenvolvidos. E um elemento significativo que vai contrastar posteriormente com algumas civilizações, algumas cidades, melhor dizendo, que se desenvolveram na Grécia, na Antiguidade, é a questão do destaque que a mulher tinha dentro da organização política e da organização econômica da civilização cretense. Então aqui a gente destacou alguns elementos de um povo que já estava estabelecido naquela região. Os micênicos, eles se originaram a partir do deslocamento dos chamados povos indo-europeus, mais especificamente, né, dos aqueus, que fundaram uma cidade na Grécia continental, né, a cidade de Micenas. Tá? E a partir do desenvolvimento dessa cidade de Micenas, eles acabaram deslocando, né, a sua meta de conquista em direção a ilha de Creta, uma vez que a ilha de Creta ela tinha, né, uma importância política e econômica, e os micênicos eles acabaram se atraindo, né, em direção à conquista da ilha de Creta. Tá? Eles acabaram conquistando a ilha de Creta, só que o interessante é que os micênicos dessa conquista eles não subjugaram totalmente os cretenses ao seu domínio. Pelo contrário, eles acabaram assimilando os valores culturais da civilização cretense, dando origem àquilo que a gente chama dentro do período pré-homérico de civilização creto-micênica. Tá? Bom, nesse período pré-homérico aí também, a gente tem aí um acontecimento que foi bastante marcante para a civilização grega da antiguidade, que foi um momento em que vários povos vindos do interior da Europa, né, os chamados indo-europeus, se direcionaram, né, e se instalaram na região balcânica aí, dando origem a povoados, a cidades ali que posteriormente formariam aí a civilização grega. Os aqueus, que eu já citei para vocês, que deram origem à cidade de Micenas, mas nós também tivemos os eólios, os jônios e por fim, né, o que chegou por último ali, os dórios, né? Coloquei para vocês entre parênteses aí a ideia da violência, por quê? Porque os dórios eles se destacaram, né, quando da chegada deles na região balcânica, por essa característica aí de serem extremamente bélicos, extremamente militarizados. E isso provocou uma agitação ali na região balcânica, né? Que fez com que muitas cidades que estavam se estabelecendo, muitos vilarejos que estavam se estabelecendo ali, eles se deslocassem, né? Eles saíssem, eles resolvessem abandonar o território, fugindo dessa violência estabelecida por esse povo aí, né, indo-europeu, os chamados dórios. Nesse momento nós temos um acontecimento, né, que foi marcante na história da Grécia Antiga, que foi a primeira diáspora. O que é a primeira diáspora? O que é a palavrinha diáspora? A palavrinha diáspora significa dispersão. Né? Eles abandonaram a região continental, ali a região balcânica, né? A região da Península Balcânica e da Península do Peloponeso, que nós podemos observar aqui onde a setinha está apontando para vocês, e eles se direcionaram para onde? Para as ilhas do Mar Egeu, uma parte aqui do Mar Mediterrâneo, e para a região da Ásia Menor, tá? Ocupando isso daqui e formando outras cidades gregas, né, que
a gente pode considerar aí o início de uma colonização que os gregos estabeleceram nessa região, certo? Bom, aí nós fechamos com a questão do período pré-homérico. Tá? O professor vai, num segundo momento, continuar com vocês esse trabalho a respeito, né, da civilização grega da antiguidade, e a gente vai continuar seguindo essa cronologia, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem acerca dessa nossa conversa inicial, por favor, né, falem comigo aí. Pensem lá no ponto de partida que o professor iniciou essa aula com vocês, observem lá aquela imagem, né, da Grécia Antiga, busquem elementos para constituir uma resposta contundente ali ao ponto de partida. Isso vai favorecer bastante vocês no sentido de de buscarem uma importância do porquê se estudar a Grécia Antiga. Olhem, né, para aquele mapinha que eu destaquei na apostila, que é o mapa que nos coloca ali uma localização no espaço geográfico, né, de onde os gregos eles se organizaram, né, na antiguidade. Vale só um destaque que o professor esqueceu para a gente finalizar. Tá? A Grécia que nós temos na atualidade, unificada, ela é bem diferente, principalmente no aspecto aí da organização política, da Grécia que nós estamos estudando da antiguidade, onde prevalecia o princípio da descentralização política. Tá? Essa descentralização política tem que ser um elemento bem estabelecido e bem esclarecido para vocês. Valeu? Muito obrigado.